Sejam muito bem-vindos ao canal AMH Relax, o seu canal de orações e versículos bíblicos diários. Hoje vamos orar o Salmo 133 e a oração do arcanjo Rafael. São duas orações muito fortes para alcançar a cura de alguma doença, o afastamento de algum vício, enfim, a cura mental, física, espiritual, amorosa, familiar, sentimental. Faça com muita fé. Com este salmo, Deus vai lhe escutar e o arcanjo Rafael irá interceder pelo seu pedido. Mas antes de começarmos a oração, convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem e a compartilharem os vídeos com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais necessitam. Convido vocês também a deixarem seus pedidos de orações nos comentários abaixo, pois todos os dias oramos por vocês, colocando as vossas intenções de orações nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim, pois, potencializará mais ainda a sua oração. A tela ficará escura para que você possa descansar ou até dormir melhor. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde,
Medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi. Aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Araão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi. Aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Araão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência,
oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido,
como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te
em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon,
que caem sobre o monte de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho,
para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos
pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa: o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão.
Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual.
Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133.
Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me
a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce
pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém. Salmo 133. Canção de Davi aos peregrinos. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Ó bondoso São Rafael Arcanjo, eu te invoco, como patrono daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. Tu preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias, e o teu nome significa o Senhor cura. Dirijo-me a ti, implorando o teu auxílio divino em minha necessidade atual. Se for da vontade de Deus, cura minha enfermidade, ou pelo menos me concede a graça e a força que necessito para viver e suportá-la com paciência, oferecendo o apelo do perdão dos meus pecados e pela salvação de minha alma. Ensina-me a me unir aos meus sofrimentos, Jesus e Maria, e buscar a graça de Deus na oração e na comunhão. Quero imitar-te em tua ânsia de fazer a vontade de Deus em todas as coisas. Como o jovem Tobias, eu te escolho como meu companheiro
em minha viagem através deste vale de lágrimas. Eu quero seguir as tuas inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim de minha viagem sobre a tua proteção constante e na graça de Deus. Conceda-me a graça de Deus e a bênção de Deus. É o favor que te peço pela sua poderosa intercessão. Grande médico de Deus, cura-me como fizestes com Tobias, se esta for a vontade do Criador. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, medicina de Deus, rogai por nós. Amém.